Bom dia, meninos do 7º ano! Estamos de volta com mais uma aula de matemática e a gente vai continuar falando sobre números inteiros. São os números positivos e negativos. Vamos lá? Galera, para a gente compreender números inteiros, é muito importante a gente saber fazer a reta numérica dos números inteiros. Eu esqueci de falar na última aula, os números inteiros eles são representados pela letra Z, tá? Então, a letra Z representa os números inteiros e essa é a reta. A reta dos números inteiros, ela é infinita, tanto para esse lado quanto para esse lado. Ela cresce infinitamente. E quem está no meio da reta, quem que é? O zero. O zero, ele é o meio da minha reta dos números inteiros. Ele separa os números negativos dos números positivos. Então, olha só como que funciona. Eu tenho zero no meio. Aí, daqui para cá, a minha reta é da mesma forma que a reta dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para cá, eu tenho os números negativos. Da mesma forma que eu tenho os números positivos depois do 0, 1, 2, 3, 4, 5, para cá eu também vou ter esses mesmos números. Então, a partir do 0 para cá, eu tenho menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, tá bom? Então, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, tá bom? Eu quero que para hoje vocês desenhem essa reta. Pega a régua, coloca aí números inteiros, apostila, página 11, a página 16 e desenha essa mesma reta. Tá? Eu quero a reta bonitinha. Quando a gente vai desenhar uma reta, o que é importante? O espaço entre os números tem que ser sempre o mesmo. Então, estabelece um tamanho dos espaços entre os números. Pode ser meio centímetro entre cada número. Pode ser 1 centímetro entre cada número. Não precisa ser uma reta gigante. É uma reta para você entender. Isso aqui tudo hoje eu quero que anote, tá bom? O que é importante você saber nessa reta? Daqui para cá, os meus números aumentam de valor. Por quê? Do 0 para cá está aumentando. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa regra, ela acompanha também nos números negativos. Daqui para cá, minha reta, os meus números aumentam. E daqui para cá, os meus números diminuem. Tudo isso aí anotadinho, gente. As meninas aí que gostam de usar caneta diferente, cor diferente, vamos anotar. Desenha a reta igualzinho a prof desenhou no quadro. Vamos lá. Olha só. Então, o que acontece? O número que está à minha direita é sempre maior do que o número que está à minha esquerda. Anota isso aí, por favor. Quanto mais à direita o número estiver, maior esse número é. Por que eu estou de costas para vocês? Porque quando eu estou de costas, ó, eu estou igual a vocês aí, ó. Aqui é a direita, aqui é a esquerda para mim, tá bom? Por isso que eu estou de costas. Anota aí que é super, hiper, mega, ultra power importante. Faz um asterisco aí, ó. Quanto mais à direita o número estiver, maior ele é. Quanto mais à esquerda o número estiver, menor ele é, tá bom? Então, vamos lá. Dentro dessa compreensão da reta, agora que vocês já desenharam a reta bonitinho, né, colocaram a cabeçalho igual a prof ensinou, vamos lá. Dentro dos números negativos, eu tenho os números que são opostos. O que são números opostos? São números que estão à mesma distância do zero. Por exemplo, observa o número 2 aqui, ó. Quantas unidades existem do 0 ao 2? 2. Então, qual que seria, por exemplo, o oposto de 2? O oposto de 2 é qual número? É o menos 2. Por quê? Porque do 0 ao 2 existem 2 unidades. Unidade não tem negativo e positivo, né? E do 0 ao menos 2 também existem 2 unidades. Então, 2 e menos 2 são opostos. Qual que é o oposto do menos 6? Qual número tem... do menos 6 ao 0, eu tenho 6 unidades. O único número que também tem 6 unidades até o 0 é o 6 positivo.
Lembrando que quando o número é positivo, eu posso colocar o mais ou não. Quando o número é negativo, é obrigatório o sinal de menos na frente, tá bom? Então, gente, os números que são opostos, vai ser sempre assim, o oposto do 2, menos 2. O oposto do menos 10, 10. É o mesmo número, só que com sinais diferentes. Grave isso aí é macete, macete. Oposto é o mesmo número com sinal diferente. Grave isso aí, grave isso aí. Oposto de menos 90 é mais 90. Oposto de mais 45 é menos 45. Comparação. Como que eu faço a comparação dos números positivos e negativos? Gente, um número positivo é maior que qualquer número negativo. Um número positivo, anota isso aí, muito importante, muito importante. Um número positivo é maior que qualquer número negativo. Pensa assim, o que você prefere ter no banco? Você prefere ter R$1 ou menos 1.000 no banco? Você prefere dever R$1.000 no banco ou ter R$1 no banco? É melhor ter R$1 no banco do que dever R$1.000 ao banco. Então, é maior. Escreva assim, ó. Lembra dos sinais? A boquinha tá sempre virada, a parte aberta tá sempre virada porque é o maior. É maior que menos 1.000. Então, qualquer número positivo é maior que um número negativo. E o número negativo é menor que qualquer número positivo. Lembra dessa relação aqui, ó? O número que estiver à direita é sempre maior do que o número que estiver na esquerda. Por isso que a reta é importante. Vamos observar o número menos 6, ó. Menos 6. Qual número é maior que menos 6? Menos 7 ou menos 5? Qual número que é maior? E aí? E aí? Lembra daquilo que eu falei? Quanto mais à direita, maior o número é. Então, eu tenho que menos 6 é menor que menos 5, tá bom? Lembra lá de quanto você prefere estar devendo? Menos 6 ou menos 5? Ah, se eu estiver devendo na cantina, eu prefiro estar devendo 5 do que estar devendo 6, tá bom? Então, o 5 menos 5 é maior que menos 6, tá bom? Por que isso acontece, galerinha? Quanto mais para os números negativos, tá? Isso só vale para número negativo. Os números negativos, quanto mais próximos do zero ele estiver, maior esse número é. Para comparar número negativo, o melhor jeito de pensar é quanto mais à direita ele está, maior esse número é. Para o número negativo, quanto mais próximo do zero o número negativo estiver, maior ele é. Isso quer dizer, por exemplo, que menos 1 é maior que menos 10. E o zero é maior que qualquer número negativo. Zero é maior que menos 98. E um número positivo é sempre maior que qualquer número negativo. E para comparar número positivo, aí vocês já sabem, né, gente? Qual que é maior? 1 ou 5? O 5. Para os números positivos, quanto mais distante do zero, maior ele é. Número positivo, quanto mais distante do zero, maior ele é. Número negativo, quanto mais perto do zero, maior ele é. Tá bom? Módulo. O que é módulo? Módulo é um conceito novo que vocês ainda não conhecem. O que é módulo? O módulo, ele está relacionado a quantas unidades de distância esse número está do zero, tá? Do meu ponto de referência. O zero é o meu ponto de referência. Lembra disso? O módulo, ele é simbolizado pelas duas barrinhas assim, ó. Não é um parênteses, tá, gente? Não é. Não é. É aquilo reto, sabe? É igual o poste deveria ser. Reto, retinho, perpendicular, tá bom? Então, por exemplo, o módulo de menos 3. Qual que é o módulo de menos 3? Quando for módulo, gente, eu quero tudo anotado e anoto os macetes, todos os macetes que eu falei. Qual que é o módulo de menos 3? Pensa assim, quantas unidades tem do 0 ao menos 3? Quantos espacinhos? 1, 2, 3. São 3 unidades do menos 0 ao 3. Do menos 3 ao 0. Não existe menos 0, tá, gente? O 0 é neutro, tá? Não existe menos 0. Falei menos 0, coloquei 0 aqui. A distância do menos 3 ao 0 são 3. Então, o módulo é isso. A distância entre esse número e o 0. Distância não tem sinal, tá, gente? Não tem sinal. Se você colocar em módulo do lado de fora aqui, ó.
o resultado. Esse aqui é a operação, esse aqui é o resultado. Qual é o módulo? Porque está dentro da barrinha, então esse aqui é módulo. O módulo de menos 3 é 3. O módulo de 5 é 5. O módulo de 0, qual é a distância do 0 até o 0? Nenhuma, gente, porque ele é n-, né? Qual que é a distância do menos 10 ao 0? 10 positivo. Então, o resultado do módulo é sempre um número positivo, tá bom? Antecessor e sucessor. Antecessor e sucessor, gente, tem que usar a reta. Pensa na reta. Tem uma atividade antecessor e sucessor? Vai lá na reta que você desenhou, dá uma olhadinha. Antecessor e sucessor de número positivo é fácil, né? O sucessor vem depois, o antecessor vem antes, né? Porque o sucesso vem depois do trabalho, do esforço. Então, sucessor de sucesso, depois. E o antecessor de antes. Então, pensa assim comigo. Se fosse o 3, qual que é o antecessor do 3? Qual que vem imediatamente antes do 3? O 2. Então, esse é o antecessor do 3. Ó, o 3. 3, o antecessor do 3 é o 2. E o sucessor do 3 é o 4, que vem logo depois. Tá vendo que na reta o sucessor está à direita, o antecessor está à esquerda? Lembra? Tá vendo isso? Então, você vai pensar exatamente assim quando o seu número for negativo. Olha aí pra mim, ó. Menos 5 não tá aqui? O sucessor é o maior, porque menos 4 é maior que menos 5. Como a gente já estudou. Então, o sucessor é o que está à direita, o sucessor é o que está para cá. Então, o sucessor é o menos 4, o antecessor é o menos 6. Professora, agora o trem ficou ruim, né? Porque parece que troca. Nos números negativos, o jeito mais fácil de você pensar é pensar na reta. Antecessor é o que vem depois. Então, o menos 5 está aqui, qual que vem depois do menos 5? É o menos 4. E também, menos 4 é maior que menos 5. E menos 6 é menor que menos 5, tá bom? Então, nos números negativos, para os números negativos, olha a reta. Sucessor que está à direita, antecessor que está à esquerda. Show de bola? Vamos lá para as nossas atividades? Vamos lá. Página 15, número 12 e 14. Número 12, escreva exemplos de... Vou falar para vocês como que resolve. Número 12, escreva exemplos de números menores que mais um. Você vai ter que escrever 3 números que são menores que mais um. Não precisa ser consecutivo. Qualquer 3 números que é menores que mais um. B, números menores que menos 5. Você vai escrever 3 quaisquer números menores que menos 5. É assim que é para fazer, tá? A, B, C, D. Número 14, faça o que se pede. Escreva os números inteiros de acordo com as sentenças. Sugestão: desenhe para cada caso a reta numérica. O que eu vou falar para vocês? Vocês podem desenhar um espaço de reta, uma reta pequenininha. Porque olha só, números que estão compreendidos entre menos 2 e mais 3. Você tem que dizer quais que são os números que estão entre o menos 2 e mais 3. É assim, ó. Como se você fosse desenhar só esse pedacinho da reta. Desenha uma reta pequenininha. Os espaços têm que ser iguais, tá? Ó, é sugestão, tá, gente? Quem não quiser não precisa. Você desenharia a reta do menos 2 até o 3, ó. Quais números... Lembra que entre, não entra as pontas. Então, não entra nem o menos 2, nem o menos 3, nem o 3. Quais números que são entre menos 2 e 3? 1, 2, 1... menos 1, 0, 1 e 2. Segundo ponto, números que estão compreendidos entre menos 10 e 15, incluindo 15. Então, entre menos 10 eu tenho menos 10 ao menos 15. Eu tenho menos 15, porque aí tá falando para incluir ele. Menos 15, menos 14, menos 13, menos 12, menos 11, menos 10 não entra. Assim que vocês vão fazer. Dos números que você deu como resposta, qual é o maior, qual é o menor? O maior é o que está à direita, o maior que estiver à direita. E o menor é o que estiver à esquerda. O que estiver mais à esquerda é o menor, o que estiver mais à direita é o maior. Explique sua escolha. Explique o critério que você usou. Enumere os números envolvidos no exercício. Você vai colocar eles em ordem crescente para mim, tá bom? E página 16, número 16 e número 18. 16. Complete a sentença a seguir com sinais de menor que, maior que ou igual. Igual, não deu pra fazer igual. Ou igual.
tornando-as verdadeiras. Letra A, módulo de menos 12. Aí tem que relembrar de módulo, isso aí que é módulo. Módulo de menos 12 e módulo de mais 3. Resolve, coloca aí do ladinho, resolve. Quanto é o módulo de menos 12? 12. Quanto é o módulo de mais 3? 3, porque é a distância desse número até o zero. Então, 12 é maior que o 3, tá bom? É assim que é pra fazer, é só pra vocês completarem com sinaizinhos. 18, responda. Qual o antecessor e o sucessor da terça parte de 6? Menos 6. Pega o menos 6. Qual que é a terça parte dele? A terça parte é como se você dividisse ele por 3. Eu vou fazer isso pra vocês. Menos 6 dividido para 3 é a mesma coisa que 6 dividido para 3. Você coloca o menos, que é o sinal, repete ele. 6 dividido para 3 são 2, né? Então é menos 2. Qual é o antecessor e o sucessor de menos 2? O antecessor é o que está antes, menos 3. O sucessor é o que está depois, menos 1, tá bom? É assim que é para vocês fazerem, assim que é para vocês fazerem. Na letra C que fala número nulo é o 0, tá bom? Galera, nossa atividade é para a próxima aula. Eu fico por aqui, um beijo. Tchau, tchau.